Olá, criptomaníacos! Ainda tem alguém aí? Será que ainda tem alguém interessado em ouvir falar sobre Bitcoin? Deveria. Afinal, alguns sinais de fundo do poço começam a surgir, talvez o maior deles, o fato de eu ter sido vendido nos 83.700. Ok, somente 10% dos meus BTCs, mas tinha um stop em 83.700 e eu fui vendido pela primeira vez na história. Eu estou nesse mercado, como vocês sabem, há muito tempo. Então, para eu vender, deve ser fundo. Desde que bateu ali no meu stop, o preço parou de cair. E não somente isso. Ele formou pela primeira vez um longo pavio abaixo da vela, que é exatamente o tipo de padrão gráfico que indica a reversão. Enquanto eu mostro isso no gráfico, vai deixando o like, afinal, pleno sábado, estou aqui gravando vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, porque é disso que eu estou falando. Esse é o meu gráfico diário aqui na Quant Fury, onde você compra criptomoedas, ações, petróleo, compra metais, tudo sem pagar taxa alguma. E utilizando meu link, ela pode ganhar Bitcoin. Isso mesmo. Fez a primeira negociação acima de $50 na plataforma, você ganha BT6. Até $250, tá? E aqui, como vocês estão vendo no meu gráfico diário, estão vendo aqui, ó, o preço ontem, ele fez um longo pavio, ele chegou a bater em $80.000, como vocês sabem, mas ele fechou em 85.129, ok? Então, muito acima do preço mais baixo, e essa formação aqui indica reversão, indica esgotamento da queda. Hoje estamos aqui em 84.274, ainda na continuação da queda, né, a vela de hoje está abaixo, por enquanto, da vela de ontem, mas a gente já percebe uma tendência aqui, ó, de formar um fundo, estão vendo? Já não está caindo dessa forma aqui, que vinha caindo agressivamente, né? Começa a formar um fundo. E esse preço mais baixo de $80.000 aconteceu exatamente 5 dias após o cruzamento aqui, Death Cross, Cruz da Morte, né? Então, desta linha azul que marca Death Cross, 16 de novembro, até o fundo do poço, até o momento de $80.000, são exatamente 5 dias. 1, 2, 3, 4, 5. Os mesmos 5 dias que tivemos no cruzamento que eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Nesse aqui, que foi o segundo cruzamento do ciclo, vocês estão vendo o mesmo padrão. No caso, foi antes, né? O menor preço, mas também 5 dias de distância para a Death Cross. Tá aqui, ó, mesmo padrão, vela com pavio muito longo, sendo, portanto, o fundo do poço, tá? Esse foi o dia do fundo do poço, um pavio muito longo, exatamente o pavio que tivemos ontem, e a partir dele, 1, 2, 3, 4, 5. 5 dias para o cruzamento aqui da Cruz da Morte. Então, esse é um padrão tradicional e dentro da janela que a gente queria ali de 5 dias para a Death Cross. Pode ser um sinal de esgotamento da força vendedora e, finalmente, uma recuperação de preço. Isso está em linha com o livro de ordens que a gente encontra aqui na Binance, tá? Então, esse aqui mede a profundidade do livro de ordens. Quando está vermelho, indica uma força vendedora enorme. E quando está verde, uma força compradora. Por sinal, essa aqui, aparentemente, é a maior da história do livro de ordens da Binance, tá? Que surgiu exatamente quando o preço teve essa última queda para $80.000. Isso aqui, geralmente, sinaliza fundo do poço, final da queda, como vocês podem ver aqui nesse outro momento, tá vendo? Estava vermelho, vira verde, indica fundo do poço lá em abril desse ano. E aqui também, ó, vocês estão vendo? O preço estava desabando nesse momento, em meados desse ano, e aí de repente, ó, muda de vermelho no livro de ordens para verde, e aí o preço volta a subir. E eu encontrei algo muito impressionante, que é uma apresentação do Ron Paul, há 6 meses atrás, quando o Bitcoin estava ligeiramente acima de $100.000, né, antes de subir para a alta histórica em 126, ele falando que o preço não iria subir direto. A gente teria ainda uma correção ao redor de 35%. Ele afirma isso. Teremos uma correção ao redor de 35%. Todo mundo dará o ciclo como acabado, mas o ciclo não terá acabado. Teremos uma próxima banana zone, uma zona de banana, né? Banana, formato de banana no gráfico, ou seja, o preço vai subir verticalmente para atingir finalmente o topo do ciclo, como aconteceu nos ciclos anteriores. Isso me deixou de boca aberta, apesar do Ron Paul ter aí um histórico não muito positivo de acertos. Mas dá uma olhadinha aí nessa apresentação.
It's not a mystery. It is a repeat of the debt cycle. They are rolling the debts. They are doing the same thing each cycle. It's not to do with a halving cycle, nothing to do with any of that. It's all driven by liquidity cycle and funding of debts. Each phase, we get phase one of the banana zone, banana number one. The corrective zone, banana number two comes. Another correction, banana number three. So this is the banana zone. So that's what happened in 2020. Sorry, that was 2017, which again looks very similar to this one. That was the last one. Here we are now. It can't be clearer to me. I've shown you the macro evidence, the technical evidence, the sentiment evidence. Everything here suggests to me that hold on to your hats, don't fuck this up, don't lose control of your tokens, don't use leverage, don't get your wallet hacked, just sit with it, be careful, don't get FOMO, do all of the right things, and we'll go up to the next phase of correction zone. That's going to be harder, because the next one that happens, we'll have a 35% drop, and you'll all say, is it over? And you'll definitely be sure it's over, and everybody on Twitter will tell you it's over, and it won't be over. By our work, we suggest that because of the elongation of the business cycle, because rates were higher for longer, the forward-looking liquidity suggests that, again, probabilistically speaking, without any guarantees, this whole thing goes into Q1, maybe Q2 of 2026, which would align with Trump's, trying to win the midterms as well. So everything's lined up for us. I think it started. So keep the faith, keep building stuff, and let's keep driving Sui forward with all of this. Thank you. Claro, como de costume, eu fui avaliar se esse recuo de preço de mais ou menos 35%, para ser mais preciso, 36% que a gente teve em relação ao topo, nos trouxe para alguma região que pode realmente segurar. Afinal, nós vimos ali que os principais indicadores de ciclo de alta já foram rompidos. Perdemos as médias móveis, perdemos suportes, então, teoricamente, já estamos em ciclo de baixa. Existe realmente algum padrão que sustente o que o Raw Paul falou? Bom, vamos retornar para aquele padrão que eu apresento para vocês desde 2024, provavelmente, né? Que é um ombro-cabeça-ombro invertido gigantesco, tá? De longuíssimo prazo, esse que está na tela. Então, vocês estão vendo aqui que esse gráfico vem desde 2021 e a gente percebe que nessa grande correção que tivemos no meio do ciclo, né? Então, olha só, bateu alta histórica, caiu mais de 50%, e depois voltou para bater uma nova alta histórica de 69 mil dólares. Isso aqui formou um ombro esquerdo invertido, né? Aqui está a cabeça, que foi o bear market de 2022, o preço foi até 15 mil dólares. O preço voltou a subir ao longo de 23 e até 24, atingindo um topo na mesma região, e depois uma nova queda para formar esse ombro direito invertido. Esse gráfico era extremamente positivo, e na época eu falava para vocês, quando rompermos o pescoço, neckline, essa linha preta aqui, a tendência é uma fortíssima disparada de preço para o BTC. Claro, antes com um reteste nessa zona de pescoço. Foi exatamente o que aconteceu. Rompeu, explodiu o preço, voltou para testar o pescoço aqui, com sucesso, como acontece em 75% das vezes, tá? Então é bem provável esse reteste ter sucesso, e aí o preço disparou para atingir a alta histórica de 126 mil dólares. O problema é que nessa queda de 36%, a gente voltou exatamente para testar pela segunda vez essa zona de pescoço. E isso aqui é meio fora do padrão, até onde eu sei, né? Então eu não sei se essa formação aqui ela é otimista ou pessimista. É algo positivo ou é algo negativo? Sem saber, fui fazer uma pesquisa, inclusive utilizei o Grok, utilizei a inteligência artificial para fazer essa pergunta. Então tá aqui a minha pergunta no Grok, né? Postei o gráfico. Esse segundo teste sobre a linha de pescoço dessa formação, ombro, cabeça, ombro invertido, é negativa ou positiva? A inteligência artificial retornou aqui com a seguinte afirmação. Múltiplos toques na zona do pescoço geralmente fortalecem o nível se mantiverem, ou seja, se não perder esse suporte que a gente está testando exatamente nesse momento. Aquele suporte que a gente testou nos 80 mil dólares. Várias casas de análise descrevem o reteste como uma segunda chance de entrada. Ou seja, segurando nessa zona é a chance de você entrar no mercado, desde que o preço não quebre para baixo, não rompa o suporte, permitindo que traders fracos saiam antes da continuação da alta.
Exatamente o que o Ron Paul tinha falado 6 meses atrás. E aí, a inteligência artificial conclui da seguinte forma: probabilidade. Estudos mostram que esse padrão com reteste tem 75% de sucesso, que foi o que eu falei para vocês, né? O primeiro teste ali, nesse padrão, é 75% de chance de dar certo e deu. Múltiplos toques não reduzem drasticamente suporte segurar, mas aumentam o risco de 10 a 15% para a falha. Ou seja, esse segundo teste que estamos passando agora, ele ainda é forte, mas ele é menos provável de segurar. A chance de segurar é ao redor de 60%. Maior do que de romper. Isso é positivo para a gente, mas menor do que o toque anterior. Então notem, nós temos 60% de chance da linha de pescoço, essa região que nós estamos agora, segurar o preço como suporte e voltar a subir a partir daí. Isso é muito interessante porque também temos outros indicadores segurando o preço na mesma região. Olha aqui o gráfico semanal, vocês estão vendo agora entre a média de 50, a linha verde que foi rompida, e a linha vermelha dos 55 mil dólares, que é a média de 200, que geralmente é o fundo do poço de um bear market, nós temos a linha branca, que é a média de 100. Outra média muito relevante, que é exatamente a que está segurando o preço. Estão vendo? O preço, agora em 84, está exatamente sobre a média de 100. Vocês estão vendo aqui o recuo de 36%, exatamente o que o Ron Paul falou de 35%, né? Nós recuamos 36%, estamos parados sobre a média de 100, que é o suporte daquele pescoço que a gente viu no gráfico histórico. O meu problema aqui é que geralmente a média de 100 semanal não segura as quedas, tá? Eu vou provar para vocês. Ó, se eu afastar aqui, vamos para o ciclo anterior. Estamos falando de 2021. Aqui está o topo de 69 mil dólares. Quando perde a média de 50, a linha verde, desaba para a linha branca, que é a média de 100, né? Olha aqui. Mas ela não segura. Perde a 100 e vai buscar a linha vermelha, que é a média de 200. Se voltarmos aqui para o ciclo anterior a esse, que é 2017, é o topo, está aqui, 20 mil dólares. Quando perde a linha verde, que é a média de 50, vem buscar a linha branca, a média de 100. Não segura. Desaba para a média de 200. E se voltarmos ainda para o ciclo de 2013, né, o topo em 2013 aqui, ao redor de 1.100 dólares, vem buscar a linha verde, média de 50, quando perde ela, vai para a linha branca, média de 100, não recupera, não segura, desaba e vem buscar, como sempre, a média de 200, linha vermelha. Então, pessoal, na minha visão, essa é uma zona muito importante, principalmente pelo gráfico anterior, da zona do pescoço, que eu mostrei para vocês, o segundo toque nessa zona, mas se não segurar na semana, né, nas semanas por vir, a média de 100, não recuperar a partir daqui, a gente tende, assim como nos ciclos anteriores, a descer, a derreter até a linha vermelha de 55 mil dólares. Olha como é importante esse momento que a gente está passando. Essa zona aqui, onde a gente parou nos 80 mil dólares, ela é muito importante que segure como suporte, mantendo aquele padrão que foi explicado no vídeo do Ron Paul, que aconteceu em todos os ciclos. Inclusive, notem que essa queda de 36% e perder as médias, né, que é algo tão preocupante para a gente, não é a primeira vez que a gente acha que o ciclo acabou. Para analisar isso, eu vou voltar para o gráfico diário, tá? E agora eu estou aqui com a média de 50 e a média de 200, ou seja, a nossa Death Cross, tá? A linha verde veio para baixo da linha vermelha, como vocês sabem, essa é a cruz da morte. E nesse processo todo nós caímos 36%, correto? Vamos para o ciclo anterior. Então o topo foi lá em 2021, certo? Vamos voltar para 2021, está aqui. Topo em 2021. Notem só, antes do topo de 69 mil dólares, já tivemos um topo de 65 mil dólares, correto? Aqui. E na sequência, nós também desabamos. E no meio dessa queda acontece uma Death Cross. A linha verde cruzando para baixo da linha vermelha. Exatamente o que tivemos agora, no meio dessa forte queda. E essa queda que a gente teve aqui, também com o preço vindo abaixo das duas médias, abaixo da média de 50 e abaixo da média de 200, foi uma queda de inacreditáveis, pessoal. Olha só, veja com seus próprios olhos. 55,93%. 55% de queda. 55% de queda. Pô, alguém vai falar que o ciclo não acabou?
Você é maluco de falar que o ciclo não acabou? Quando o preço cai 55%? Não, né? Acabou o ciclo, já era. Mas não acabou, não. Com a mesma Death Cross, com o mesmo derretimento, quer dizer, com o derretimento mais forte do que a gente teve, muito mais forte do que a gente teve, o preço volta a subir e atinge uma nova alta histórica em 69 mil dólares. Esse derretimento que a gente teve aqui, ele durou, como estão vendo, 69 dias. Tá? 69 dias. Caindo 55% e depois batemos nova alta histórica. Mas não foi a única vez. Se a gente voltar para 2013, olha aqui. Notem que a alta histórica foi aqui, tá? Mas bem antes disso, nós batemos uma alta histórica, que foi aqui. Estou falando de abril de 2013. O preço sobe de forma vertical e atinge 260 dólares. Mas o que acontece na sequência? A gente vê o preço cair 75%. Pô, acabou o ciclo. Pô, desculpa, né? 75% de correção? Acabou o ciclo, pô. Isso é bear market, não é? Não. Essa queda, ela durou somente 87 dias. Olha aqui. 87 dias. Menos de 3 meses. E caiu 75%. Mas o que acontece na sequência? O preço continua subindo. Continuamos em ciclo de alta. Então são dois ciclos. Estou falando do ciclo aqui com alta histórica em 2013 e estou falando do ciclo com alta histórica em 2021. O último ciclo. Nos dois ciclos que eu estou listando para vocês, aconteceu uma correção mais forte do que a correção atual de 36%, e mesmo assim o ciclo de alta não acabou. Não é impossível uma recuperação, eu não chamaria de provável, mas ainda é bem possível comparando com ciclos anteriores. Quem não deve, não teme. Logo, se você é uma pessoa boa, você não precisa de privacidade. Deixe que os outros vejam tudo o que você faz. Não, pelo amor de Deus, sai daqui. Pessoas com acesso às suas informações podem te prejudicar, mesmo se você não estiver fazendo nada de errado. E é por isso que você precisa da Spike to Spike. Na hora de comprar seu Bitcoin, é melhor que ninguém fique sabendo sobre isso. A Spike to Spike é uma plataforma P2P, diretamente conectando pessoas a pessoas que querem fazer troca de Bitcoin por outras moedas com total privacidade. E utilizando o meu link de descrição ou o QR Code aqui embaixo, você ganha 20% de desconto. Privacidade não tem preço. Por sinal, deixa eu fazer um exercício aqui. Vamos ver qual foi o Mayer Multiple alcançado no ciclo anterior. Nesta queda intermediária aqui de 55%. Porque analisa o preço do Bitcoin atualmente em relação ao contexto histórico. Estamos acima, estamos abaixo. Por exemplo, no momento estamos com 0,77 de Mayer Multiple, o que significa que 86% da história do Bitcoin, o Mayer Multiple esteve acima disso. Então isso aqui é uma mega promoção. Porque em somente 14% da história do Bitcoin nós encontramos um valor menor do que esse. Isso aqui é raro, pessoal. Geralmente o Mayer Multiple indica que, tá vendo a linha verde aqui, tracejada na horizontal? Esse é o ponto ideal para você vender. Tá? É o 2,4 do Mayer Multiple. Nós estamos em 0,77, sem nunca ter alcançado esse padrão neste ciclo. Em todos os outros ciclos, como vocês estão vendo aqui, o Mayer Multiple ele alcança ou ultrapassa essa linha verde. Neste ciclo, pela primeira vez, não teve nenhum toque, nem perto disso. Estamos em 0,77. Aí eu falei, vamos comparar esse momento com aquele momento intermediário lá do ciclo anterior. Aqui, ó, o fundo do poço acontece na data de 22 de junho de 2021. 22 de junho de 2021. Tá aqui, 2021, 22 de junho, 0,78. Nós estamos em 0,77. O mesmo Mayer Multiple que recuperou no ciclo anterior é o que a gente está apresentando agora. Isso aqui, para mim, é mais uma indicação de que sim, a gente pode se recuperar a partir daqui. Por isso que eu falo, tem cheiro de armadilha.
E olha como a gente está esticado para baixo, né? Vocês estão vendo as 3 grandes correções desse ciclo, as 3 acima de 30%, né? A gente bateu 36% nessa correção, foi mais baixo do que está aparecendo aqui, 31% na anterior e 33% na primeira grande correção do ciclo. E aqui embaixo a gente percebe que esta queda atual atingiu o menor nível de MACD diário da história do Bitcoin. Só para comparar, aquela correção que a gente acabou de falar, lá em maio de 2021, que caiu 55% aqui, olha só, o MACD não atinge o mesmo patamar que a gente atingiu agora. Nem aquela correção de 55% foi suficiente para trazer o MACD no nível tão baixo. Além disso, atingimos 21 no RSI. Só atingimos esse patamar em outras 4 oportunidades nos últimos 5 anos. São essas bolinhas que estão vendo aqui na cor verde, tá? E notem o que aconteceu com o preço lá em cima quando a gente atingiu o mesmo RSI aqui embaixo. Nessa primeira vez, em 2020, marcou o fundo absoluto, ou seja, lá na pandemia, e a partir dali o preço subiu verticalmente. Na segunda vez, em pleno bear market de 2022, né? As 2 vezes aqui são em 2022, no caso. É ano de bear market fortíssimo para o preço do BTC. Atingimos fundos locais. Apesar de estar caindo, quando atingiu o RSI atual, a gente vê que o preço ele tem uma recuperação forte, tanto aqui quanto aqui. E aqui em 2023 também marcou um fundo. Sempre que atingiu esse patamar, indica sobrevenda e recuperação de preço. Por isso eu volto a reforçar. Esse momento é importantíssimo, tá? Vocês podem observar isso que eu estou falando pelo gráfico semanal, a média de 100. Tá? É importante a gente continuar respeitando a média de 100 que está posicionada aqui em 83.200 como suporte e principalmente o fundo do poço que a gente fez ontem em $80 mil. Tá? O rompimento dos $80 mil, a gente perdeu os $80 mil, indica para mim a tendência de continuação para a linha vermelha. Continuação até os $55 mil. A manutenção, a recuperação a partir daqui aumenta muito a probabilidade de continuação de um ciclo de alta naquela teoria dita pelo Raw Paul. Confirmando, portanto, esse segundo toque aqui da nossa neckline, né, do nosso pescoço, do ombro, cabeça a ombro invertido, como positiva, como acontece em 60% dos casos. Então, dedos cruzados para a gente ter sorte nessas próximas semanas, segurando nessa região e mantendo o improvável ciclo de alta. Curtiu o conteúdo? Tá inscrito? Deixa o like. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.